que conquistaram um ponto que não mereciam. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gada, tô aqui com o Vinícius Pimentel. E aí, Vinícius, o que você achou do jogo? Cara, foi um jogo muito, assim, eu nem vou saber descrever. O Atlético não jogou bem no primeiro tempo, o Botafogo teve aquele erro do Ramon, que vai bater um travessão e por sorte ficou fora do gol. Erro do Matheus Salles que errou, aquele miserável lá. Mas, enfim, obrigado pela correção. Mas o primeiro tempo foi aquele jogo truncado, ninguém, tirando aquele chute no travessão que ficou fora do gol, nenhum perigo assim eminente de ambas as equipes. Aí no segundo tempo, 41 segundos definiram praticamente todo o rumo do jogo. E ainda por cima, o que acontece? O Atlético insistia em cruzamento atrás de cruzamento e tudo da zaga ou do goleiro. Nada dava certo. Era assim. E isso aconteceu muito em função de que depois do gol, com menos de um minuto do segundo tempo, o Atlético entrou um pouco em parafuso e sentiu o baque. E aí aconteceu o que aconteceu. À medida que o tempo passava, o Valentim enfiou atacantes e aí o Daniel conseguiu empatar o jogo numa das poucas jogadas que o Atlético conseguiu fluir. Eu não poderia ter resumido melhor. Basicamente, galera, o jogo foi um Atlético que entrou todo desfigurado com duas peças completamente inesperadas e fora de posição. O Matheus Salles jogando como um segundo volante, sendo que ele mal faz a primeira volância. E o David Braga, que é um atacante, jogando como se fosse um meia armador no lugar do Shailon. E aí você tinha um time que não conseguia armar jogadas, ficava abusando dos cruzamentos e nas poucas chegadas teve finalizações lamentáveis, e as duas finalizações mais importantes foram do mesmo jogador que entrou da reserva. Mas vamos começar aqui falando da escalação. A escalação do Atlético. O Atlético veio com o Ronaldo no gol, o Gasal e o Ramon na zaga. Na frente, nas laterais, o Rodrigo Soares e o Heron. No meio, o Renato. O Matheus Salles entrando no lugar do Haldner, que estava contundido, né? E o David Braga entrando como meia. Daí, Kelvin, que finalmente entrou como titular e foi o melhor jogador da partida. Depois daquele jogo contra o Vitória, o Valentim viu o potencial que ele tem e começou a dar chance pra ele, e hoje foi a primeira como titular. E foi um dos poucos acertos que ele fez nesse jogo. E, além disso, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho voltando de contusão. Eu não entraria com o Gustavo Coutinho, porque claramente ele tá fora de condição. Ele tava lento nas jogadas, com a reação lenta nas retomadas de bola, tentativa de ataque que tava falhando nas subidas aéreas. Ele tava errando praticamente tudo que tentava. Além disso, o Luiz Fernando apagado pela esquerda, porque o Heron não apoia. E aí o Kelvin começou até jogando por esse lado esquerdo, quase que saiu. E o Luiz Fernando jogando pela direita, mas óbvio que estava errado, o time estava capenga. E logo provavelmente o Alberto Valentim fez essa substituição, né, de posição, inverteu eles de lado. E aí sim o jogo mudou completamente. Porque no começo o Atlético estava jogando mal e terminou o primeiro tempo jogando mais ou menos. E eu vou falar mais ou menos porque um jogador estava destoando de todos. O Kelvin. O Kelvin fazia boas jogadas pela esquerda, fez jogadas melhores ainda pela direita. E eu já falei isso várias vezes, inclusive já foi até criticado, falando, porque o Kelvin é um ponta esquerda. O Kelvin joga em qualquer uma das duas posições. Ele pode jogar na esquerda, como pode jogar também pela direita, porque ele é um ponta veloz. Por ser veloz, ele consegue fazer as jogadas e puxar pra dentro. Ele não tem esse problema. Tanto é que a jogada mais perigosa do Atlético, numa finalização do Jefferson, que entrou no lugar do Heron contundido, o Heron se contundiu no começo do jogo. A finalização do Jefferson foi o lance mais perigoso do Atlético no primeiro tempo. E a jogada foi toda do Kelvin. Toda. Vamos para o segundo tempo com um 0 a 0 que era a cara do time nos últimos dois jogos. O jogo contra o Avaí,
O time jogou exatamente do mesmo jeito, ainda foi pior, porque não tinha um jogador de escape, como era o caso do Kelvin. E aí no segundo tempo, entrou com o Kelvin novamente pela direita, né, tentando manter o Kelvin pela direita, mas ele também entrou ele fez uma substituição que foi quando nesse momento aconteceu de novo. E eu acabei novamente expulso pelos policiais lá do estádio, porque todo mundo já tinha ido embora. Vou agradecer a participação aí do Vinícius Pimentel e o seu comentário, né? Agora já em casa, com um pouquinho mais de tranquilidade, concluir a análise. Nós falávamos do segundo tempo, a gente teve uma substituição aí, né, logo no intervalo, que foi a saída do Matheus Salles, que quase entregou um gol, né, no primeiro tempo, para a entrada do Shailon. O ataque ficava com 5 jogadores ofensivos, sendo eles o Kelvin, o Luiz Fernando, o Gustavo Coutinho, o David Braga e o Shailon. E aí a gente ficava com uma defesa bastante desguarnecida e, obviamente, uma defesa desguarnecida, bola lançada nas costas, pega a defesa despreparada e aí no comecinho do jogo, como o Vinícius mesmo falou, 43 segundos do primeiro tempo, o Botafogo de Ribeirão Preto abre o placar num contra-ataque mortal, onde o Ronaldo ficou indeciso, ele não sabia se saía na bola, se ele esperava o atacante, e não fez nenhuma coisa nem outra, levou o gol. Não tô colocando a culpa nele, né, porque a culpa de fato foi de quem perdeu a bola no meio, mas, né, levamos um gol e mais uma vez continuávamos desaparecidos de campo. O Atlético não jogava, galera. A verdade é que o Atlético, desde o jogo contra o Vitória, não entrava em campo. Não jogou contra o Avaí, nem viajou para Caxias, né? E agora fez um primeiro tempo apático, com o time bagunçado, né? E segundo tempo já começa perdendo. Resultado, o time ficou totalmente voltado para o ataque, mas de uma forma bagunçada, desorganizada. E o técnico só piorava a situação, tá? Porque pra mim já entrou errado você entrar com o Matheus Salles como segundo volante. Se você tem o Mikael é pra ser um segundo volante. Ele não é apenas um primeiro volante. Ele tem uma saída de bola melhor do que os outros jogadores. Cadê o Mikael? Foi embora? Não sei. Além disso, você tem o David Braga, que é um atacante jogando como meia. Ele não arma nada. Ah, mas ele deu uns bons passes no primeiro tempo. Todos impedidos. Então assim, cara, o time tava uma zona. E entrou o Shailon, que não sabia por que lado jogava, mas pelo menos nesse jogo o Shailon se movimentou. Ele tentou jogadas pela direita, pela esquerda, tentou lançamentos, cruzamentos. Errou quase tudo que tentou, vamos ser bem sinceros. Ele vem em uma fase decrescente, né? Tá piorando os seus fundamentos nos últimos jogos. Mas ele fez tudo que estava conseguindo fazer com aquele time bagunçado. E virou mais bagunça ainda com as outras substituições. A gente teve, como eu falei, o Heron, que saiu, né, no primeiro tempo contundido, e entrou o Jefferson. E você acredita que o Jefferson saiu no segundo tempo? Jefferson, que perdeu 2 chances claríssimas no primeiro tempo e foi substituído no segundo tempo. Entrou no primeiro, saiu no segundo. Pra entrada dos... Vamos lá, o Jefferson saiu e entrou o Marco Antônio, que fez figuração, tá? No campo. E no lugar do Luiz Fernando, que já tinha tomado cartão amarelo no primeiro tempo ainda, entrou o Daniel, que, né, via aí há muito tempo, não participava, né, dos jogos. Então o time virou Gustavo Coutinho, Daniel e David Braga, né? Que depois acabou saindo, né? E assim, saindo, graças a Deus, tá? Todo mundo achou uma maravilha, porque ele foi muito mal. Se eu não me engano, inclusive, o David Braga saiu para a entrada do Marco Antônio, tá? Eu posso estar me confundindo. E o Gustavo Coutinho saiu para a entrada do Daniel, foi isso. Agora ajeitei as coisas. E aí o time virou um bumba meu boi. Bola cruzada na área que o Atlético não ganha nenhuma, nem no ataque nem na defesa. E era isso. O time não tinha organização, não tinha saída de bola, o time não tinha nada. E tava mais correndo o risco de tomar o segundo gol num contra-ataque com a defesa mal postada, porque a gente já tava sem volante, né? Sem um dos volantes, por conta da substituição do Alberto Valentim. E aí ficamos sem mais um lateral, que o Marco Antônio não fez a lateral. O Marco Antônio não fez lateral, o Daniel é um atacante, né? O Shailon também não é lateral, então virou aquela bagunça.
Quem é que fazia a lateral esquerda? Só Deus sabe, né? O Kelvin acabou indo pra esquerda. Ele tava na direita, né? E aí quem foi pra direita foi o Marco Antônio, que, como eu falei, fez figuração. Toda vez que pegava na bola errava, perdia, ele tocava pra trás, enfim, não fazia o papel de armador que ele diz que tem, não é? E enquanto isso era Shailon e Kelvin tentando resolver o jogo. O Kelvin precisa até inclusive sair do jogo e ir direto pra uma fisioterapia pra tratar as costas dele, porque ele carregou o time nesse jogo. Carregou o time inteiro. Toda bola que chegava nele, a jogada era no mínimo incisiva. Ele tentava o drible, ele tentava uma tabela, ele pedia a bola na frente pra receber e tentar fazer alguma coisa. Ok, ele prendeu a bola algumas vezes, em momentos que ele poderia tocar. Mas ele é o único cara que tentava alguma coisa de fato. Poderia até ter chutado mais a gol, eu gostaria, mas não teve tantas chances. E quem teve, não fazia. Recebia a bola de frente e tocava de lado. O único jogador que tinha coragem de chutar a bola pra frente, chutar a bola no gol no caso, era o Rodrigo Soares, que era o único jogador que ainda tentava, além do Kelvin, alguma coisa. E aí, o jogo se encaminhou para um final de segundo tempo lamentável. O público já estava indo embora, inclusive. Inclusive, foi o motivo, né, de eu ter sido expulso, né, do estádio. Porque não ficou ninguém na arquibancada. Com 5 minutos de fim de jogo, a arquibancada já estava vazia. E o policial precisa, né, fazer o papel dele, o trabalho dele lá. E aí, galera, minutinhos finais. A única jogada trabalhada do Atlético. O Kelvin fez uma infiltração pela esquerda e o Shailon fez um lançamento preciso. O Kelvin finalizou, o goleiro defendeu e aí o Daniel fez o gol que empatava. O Bandeira deu impedimento, tá? Coisa que eu vi que não tinha sido desde o lançamento. Eu vi que não era impedimento. Então ficamos só esperando o VAR para confirmar o empate que o Atlético não merecia. Porque não jogou para empatar, jogou para perder. O time entrou errado, as mudanças foram bagunçadas, foi no desespero, foi literalmente no desespero que o Atlético empatou. Ainda teve uma última cabeçada do Gasal, se não me engano, que o goleiro fez uma excelente defesa, o goleiro do Atlético do Botafogo de Ribeirão Preto. E poderia, obviamente, ser a vitória, mas eu vou falar real, se fosse, seria uma injustiça até com o Botafogo de Ribeirão Preto. Porque eles fizeram um bom jogo, o Botafogo inclusive mostrou por que está nas partes de cima ali da tabela do Brasileirão. É um time organizado, que sai rápido no contra-ataque, sai rápido no ataque, organizado para fazer jogadas. O Atlético conseguiu até conter bastante as jogadas do Botafogo, que não fez muita força realmente. Parecia que eles estavam querendo um empate, minha esposa mesmo falou isso. Que eles estavam querendo, parecia que eles estavam querendo segurar o jogo, caía toda hora, jogava a bola pra fora. E olha que ela nem é muito entendida na questão de futebol. E ela percebeu isso, imagina a gente, torcedor do Atlético, que tava lá, querendo que o time corresse, que o time desse velocidade. E o Botafogo de Ribeirão Preto, com a ajuda dos próprios jogadores do Atlético, tirava essa velocidade do Atlético, né? Não houve aquela pressão que o Atlético vinha fazendo nos jogos antes do Avaí. Aquela pressão que o time ia pra frente, pressionava no campo defensivo adversário, causava o erro. O Atlético parece que parou de fazer isso com a chegada do Alberto Valentim. Não tô entendendo. Parece que o time está preguiçoso, entende? O preguiçoso e mal armado. Mais uma vez, mal armado. Será que nenhum técnico vai entender o básico pra armar esse time? Hoje, se por um acaso, no começo do primeiro tempo, no time titular, entrasse o Shailon no lugar do David Braga, com o Kelvin pela direita, para que o Luiz Fernando, que joga pela esquerda, ficasse em sua posição original, quem sabe a sorte do Atlético não fosse diferente. Porque cada um estaria jogando na sua posição. O Kelvin pode até não ser um ponta direita, mas ele faz ótimas jogadas por lá. Não à toa, as jogadas mais perigosas foram pelos pés dele, e ele foi o melhor jogador da partida. No caso do Atlético, né, pelo menos. Foi o melhor jogador, de longe. Então assim, é preciso armar o time corretamente. E é preciso que o Atlético acorde, porque o campeonato tá passando e o Atlético tá ficando. Vai ter a chance aí de um monte de time ultrapassar o Atlético. Guarani, acho que Criciúma, enfim, tem time pra caramba pra ultrapassar o Atlético. E se não abrir o olho, a gente fica pra trás. E o campeonato vai passando, as oportunidades vão passando.
E aí, vamos ver como é que o Atlético vai reagir. Foram 2 pontos em 9 disputados nas últimas 3 partidas, em que o Atlético, sinceramente, nem merecia esses 2 pontos, tá? O Atlético não jogou pra empatar o jogo contra o Avaí, jogou pra perder. E o Atlético não jogou pra empatar esse jogo, jogou pra perder. E no jogo que jogou contra o Juventude, perdeu merecidamente. Precisa acordar, alguém precisa acordar. Ou o Adson dá um sacode nessa galera, ou o Adson dá um sacode no técnico, que dá um sacode nessa galera, ou alguém dá um sacode no Adson pra dar um sacode no técnico, pra dar um sacode nessa galera. Alguém tem que se sacudir, porque tá todo mundo dormindo nessa história, tá? Um time que tem capacidade de fazer mais, que inclusive vinha fazendo no começo da Série B, parece que cansou. O Atlético não disputa outra competição não, é só a Série B. Então se você vê um time apático e lento desse, disputando só uma competição, cara, tem alguma coisa errada nessa história. E a gente tem que saber o que é. Espero que você tenha acompanhado aqui o vídeo. Se tiver alguma informação, alguma notícia, alguma fofoca, deixa aqui nos comentários. Se você concorda aí com a nossa análise, também escreve aqui. Se não concorda, deixa aqui embaixo também a sua discordância, diga aí a sua opinião. E já vai se inscrevendo no canal e deixe seu curtir para ajudar aí na divulgação do vídeo e impulsionar aí esse trabalho do Atlético. Vamos fazer a torcida do Atlético ser conhecida aí pelo país, beleza? E eu agradeço demais aí você ter acompanhado essa análise. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.